Oi, gente. Hoje, em matemática, a gente vai trabalhar com ampliação e redução de figuras, tá? E aí, o que a gente tem que pensar, o conceito principal disso? Que quando a gente amplia uma figura, a gente vai desenhar ela com o dobro do tamanho. E quando a gente reduz, a gente vai desenhar ela com metade do tamanho. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui esse quadradinho azul e esse quadradinho amarelo, certo? Para a gente ampliar esse quadradinho azul, eu preciso de um quadradinho que seja o dobro. Então, quando eu tenho aqui um de lado, eu preciso de 2 de lado, o dobro. E um de lado, eu preciso de o dobro. Então, 2. É exatamente a mesma figura, só que ampliada. Ela tem o dobro do tamanho de lado. E a redução seria o processo inverso. Então, se eu tenho 2 de lado, para reduzir essa figura, eu tenho que ter uma figura de 1 de lado, tá? Esse é o conceito principal, tem que ser exatamente a mesma figura. E essa aqui, poderia ser a ampliação da azul? Não, porque eu tenho 1, então eu tenho 2 de lado, mas aqui, dessa parte a base, a gente continua tendo um só. Então, não aumentou o dobro, certo? E essa aqui tem um formato bem diferente, então não funciona, tem que ter exatamente o mesmo formato, tá? Aí, a partir disso, vocês vão preencher os espaços, leiam com atenção, não tá muito difícil. Esse texto se refere a essas figuras aqui, tá? Então, só pensar um pouquinho. Depois, observe a figura laranja e uma redução dela em verde. Então, a gente tem aqui a figura laranja e a redução dela em verde, certo? Compare as medidas dos lados dessas figuras, lados, ó, sim? Todos os lados, certo? O que você observa? O que dá pra gente perceber aí quando a gente se refere aos lados? O que a gente consegue perceber comparando esse lado com 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 esse e esse lado com esse? O que vocês conseguem perceber? E aí, escreve para mim. 2. Desenhe e pinte. Amplie a figura pintada de verde dobrando, ó o que a Pro falou, dobrando a medida de cada um dos seus lados. Então, eu vou fazer nessa malha quadriculada uma figura que tem exatamente o dobro de lados, sim? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Tem que ter o dobro. E aí, a gente está fazendo uma ampliação. 3. Observe a figura e faça o que se pede no material de apoio 1. Material de apoio 1, pessoal, tá lá no finalzão do livro. Ó, para a atividade 3 da página 81, tá vendo? Material de apoio. Lá nas últimas páginas do livro, é uma malha quadriculada grandona. Você pode deixar aí ou você pode destacar, o que vocês acharem melhor, tá? Então, olha, na letra A, o que ele tá pedindo? Desenhe uma figura triplicando apenas as medidas das linhas verdes. Então, olha, só a linha verde eu vou ter que triplicar. Triplicar é fazer 3 vezes, lembram? Triplo, 3 vezes. A figura que você obteve é uma ampliação da figura pintada de amarelo? Por quê? Então, você vai pensar se a figura que você desenhou pode ser considerada uma ampliação dessa figura aqui. E me explica por quê. Sim ou não e por quê. E no B, vocês vão desenhar outra figura, então percebam que vocês vão desenhar 2 figuras ali. Então, ó, desenhe outra figura triplicando apenas as medidas das linhas laranja. Então, agora a gente só vai triplicar essas medidas aqui que estão em laranja. As que estão em verde, não.
A figura que você obteve é uma ampliação da figura pintada de amarelo? Sim ou não e por quê? Tá? E no 4, desenhe no material de apoio 2, então é a outra folha. Então, ó, material de apoio 1, material de apoio 2, sim? Para a atividade 4 da página 81, tá bem explicadinho. Outra malha quadriculada, só que agora os quadradinhos são menores, certo? Então, lá naquela malha, vocês vão fazer o seguinte, ó, desenhe no material de apoio 2 um paralelepípedo cujas arestas, que é as arestas mesmo, pessoal? Hã? Que é as arestas? São as linhas, sim? O contorno, certo? Lembra? Já falamos sobre isso, sim? Então, cujas arestas tenham o dobro, duas vezes, certo? Da medida das arestas do paralelepípedo a seguir. Então, olha lá. As arestas, se vocês perceberem bem, elas estão de vermelho, tá riscadinha. Então, você precisa fazer para mim, lá naquela malha, um paralelepípedo em que as arestas terão que ter o dobro da medida, certo? Desse paralelepípedo aqui, tá? Usem régua na hora de desenhar na malha quadriculada. Percebam que o quadrado tá ali para te apoiar, então façam o desenho em cima dos quadradinhos, certo? Retinho, ó. Aqui nem régua eu usei, porque eu tenho a linha dos quadradinhos para me apoiar, sim? Pode pintar, faz tudo com bastante capricho, tá bom? Beijinho.